Sejam bem-vindos à nossa casa. Sintam-se abraçados por nós. Que todos aqui possam sentir bem, entrar em boa vibração. Hoje teremos uma palestra com um tema bem provocativo, né? Como refletir e transformar meu eu espiritual. Nossa irmã Malicélia vai trazer exatamente esse tema, que será um momento de muita reflexão para todos nós. Para que a gente possa entrar no clima dos trabalhos, nossa irmã Mabel vai fazer uma pequena leitura do livro Minuto de Sabedoria de Pastorinho. Em seguida, eu farei a prece e uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, a paciência. Então, vou passar a palavra para a nossa irmã Mabel. Boa noite. Livro Minuto de Sabedoria, página 128. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Que assim seja. Para que seja mais fácil entrar em conexão com Deus, fechemos nossos olhos para proferir a prece. Deus Pai, em Filho e bondade, leitor espiritual de nossa casa, espíritos benfeitores, executores da vontade de Deus, nesse momento, pedimos tua proteção e intuição para que possamos entender a mensagem do dia de hoje. Assim seja. A leitura do Evangelho do dia de hoje é do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. Parte 7. Uma mensagem do Espírito Amigo em Ávila, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor deste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas e alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes,
Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Assim seja. Vou passar a palavra para o nosso palestrante, irmã Mauricélia. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos. A todos os desencarnados também, que aqui estão. E a todos aqueles que não poderem estar presentes, mas nos assistem pelas redes sociais do Centelha, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Sintam-se saudados e que a gente possa ter uma boa reflexão na noite de hoje. Hoje eu trago o tema como a gente pode estar refletindo para transformar o nosso eu espiritual. Geralmente a gente só, e mal hoje em dia, olha no espelho essa matéria. A gente tenta consertar, engordar, emagrecer, transformar mais essa parte exterior. Então hoje a gente vai começar a pensar de uma maneira mais íntima, mais profunda. Então a gente vai hoje estar conversando sobre o nosso eu espiritual. A vida moderna, ela é rica de divertimentos atualmente e pobre de espiritualidade. Ela arrasta o homem para o exterior, para fora de si, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que ele deve constituir a base para quaisquer realizações, sem a qual ruem todas as construções, sempre banais na sua realidade aparente. Sucessivas ondas de alucinados, eles são jogados no nosso dia a dia, nas praias do mundo, logo seguidas pelas pessoas deprimidas, ansiosas, insatisfeitas, como a denunciar a falência dos valores éticos e morais da atualidade, e as ambições tecnológicas que nem sempre estão trazendo a felicidade à criatura humana. Hoje nós somos convidados a silenciar, desacelerar, viver hoje, sentir a própria respiração, penetrar em nosso recanto seguro, esse reino interno que nos constitui, cuidarmos como um todo, físico, mental, emocional e espiritualmente. Graças a isso, forjamos com alegria e paz, zelo e carinho, o alicerce de uma profunda atitude de auto-amor, que é a base natural e imprescindível para o amor ao próximo. A meditação, enfim, é uma prática capaz de nos fazer entrar mais facilmente em contato com esse espaço divino, desde que haja boa vontade, livre de preconceitos da nossa parte, e isso sem renunciar à racionalidade, ao bom senso e à observância do critério de universalidade dos ensinamentos de Allan Kardec. Então, a nossa reflexão de hoje, ela vai ter mais ou menos 3 bases dentro do estudo espírita, mas ela também é chamada a se refletir independente de religiosidade. Que é a meditação. A gente vai falar como está essa nossa prática de meditação enquanto médiuns, que uns são têm a mediunidade mais desenvolvida do que outros, a parte de adoração e a parte de preces. Meditação e mediunidade. Entender o que se passa comigo, sentir o que eu sinto, buscar compreender o que o outro sente e perceber o contexto em que estou mergulhado, são elementos essenciais para trilhar o caminho pessoal da mediunidade e da reforma íntima. Meditar para estar no ambiente dos espíritos, meditar para estar bem comigo, ouvindo a minha razão e o meu coração, em atenção plena. Observe que aqui
esse já é um texto de Joana de Ângeles, meditação. Ela traz a nossa meditação para a atenção plena. Não é entrar em estado de meditação e ficar em alfa, gama, zen e não estar ciente do que se passa ao seu redor, nem faltar com a análise do nosso pensamento, do nosso comportamento. Meditar para perceber o outro, meditar sobre suas ações e meditar para orar e estabelecer uma comunhão plena com Deus são alguns dos benefícios que a meditação traz para qualquer pessoa, mas para o médium, em qualquer grau de percepção, é um consolo que não poderia deixar de ser anotado no coração, como agradecimento ao Criador e depois como testemunho a ser oferecido ao próximo. A ponte, meditação, tem sido pouco examinada em nossos ambientes espíritas e menos ainda praticada. De certo modo, participamos dessa inércia no Ocidente com relação ao tema, preferindo as lutas nervosas do nosso dia a dia, do nosso exterior, o interno passeio pela nossa superfície, pela superfície de nós mesmos, em vez de adentrarmos no nosso eu espiritual para que possamos desenvolver com mais qualidade. Na época de Kardec, a meditação ela estava essencialmente atrelada às culturas orientais. Era pouco conhecida no Ocidente e tinha um colorido de prática esotérica, ligada a certas escolas iniciáticas. Por isso, a palavra aparece nas páginas de Kardec de modo multifacetado, ou seja, um convite à reflexão, ao recolhimento, à concentração, à atenção e ao silêncio, e não exatamente com a amplitude e a profundidade que os estudos, as pesquisas e as experiências científicas atuais conferem ao ato de meditar. Então, ele utilizava nas suas obras, que algumas eu vou falar delas no decorrer da palestra, ele utilizava a palavra que melhor cabia aos tempos que foi escrito as suas obras, há mais ou menos 150 anos atrás. A contemplação, a meditação, elas provocam o despertamento das nossas faculdades mentais, das faculdades psíquicas, e através delas, todo o mundo invisível abre as nossas percepções. Aquele que se recolhe no silêncio e na solidão, diante dos espetáculos do mar ou das montanhas, sente nascer, elevar, crescer em si mesmo imagens, pensamentos, harmonias que o arrebatam, encantam, consolam das misérias e abrem-se as perspectivas da vida superior. Compreende então o pensamento de Deus, nos envolvendo e nos penetrando, quando longe das torpezas sociais, sabemos abrir-nos nossas almas e nossos corações, segundo Leão Denis. No livro dos Espíritos, é um dos que a gente estuda aqui nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos no capítulo 2, esse aqui é um dos que eu tenho para estudar, mas aqui na casa vocês podem encontrar na livraria e tem até uma tradução que é mais clara para quem está iniciando os estudos. A gente tem esse estudo aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite. Então, esse livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. E ele tem no capítulo 2, aqui a gente vai falar do segundo tópico, que é a lei de adoração. O que é essa lei de adoração? Qual o objetivo da adoração? Na pergunta 649 diz assim: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem e sua alma. Então, o modo de nós estarmos refletindo o nosso eu espiritual e estar em consonância com Deus, com Cristo,
com a Virgem e estar transformando esse nosso eu espiritual, pode ser também através da adoração, que é o momento que a gente vai estar elevando o nosso pensamento a Deus. Pergunta 650. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como a existência de Deus, a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Por isso que, independente de religiosidade, nós somos chamados a procurar algo superior para nos sentirmos protegidos e para que também nosso pensamento seja elevado. Pergunta 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. A adoração exterior. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração. Então, quando você volta naquela pergunta, o que consiste a adoração é levar o pensamento a Deus. Observe que aqui a gente não precisa exteriorizar. Tem uma palavra no Evangelho que diz o seguinte: quando fores orardes, recolhe e faz as tuas preces. E não faz como os fariseus naquele tempo, que chegavam e colocavam os postos e estavam ali orando. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o vosso olhar. E olha o seguinte, que já começa aqui a nos chamar a atenção. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o vosso olhar. O nosso pensamento deve ser levado a Deus, entrado em estado de adoração, desde o momento que a gente para, silencia, tenta fazer as nossas orações, as nossas preces, mas mais ainda, que a gente vai ver aqui adiante com Joana de Ângeles, nas nossas ações cotidianas, não só para conosco, que hoje em dia a gente está alienado ao meio externo e aos provocativos, ao chama de coisas diferentes que nos traz e tenta ali nos tirar do foco, que é o nosso aprimoramento, mas principalmente do que nós conseguimos ver que está bom e que ainda precisa melhorar nas nossas ações para conosco, os nossos familiares e com o próximo em geral. Será útil a adoração exterior? Sim. Se não consistir num vão simulcro, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão, e não imaginam o mal que causam. Então, a gente fazer uma oração, uma prece, ou até uma ação que a gente julga positiva, só por fazer, só para uma demonstração, sem que a gente traga na profundidade da alma, vivendo aquele momento de contemplação, de prece, de adoração e de entrega, nós não estamos fazendo nada. Acabamos, em vez de dar um bom exemplo, estamos dando um exemplo vão, um exemplo ineficaz. Pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram, desta maneira ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal.
Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, Deus não torna melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as estima. Tem uma parte dentro do livro dos Espíritos que ele fala especificamente da prece. Agora a gente vai sair dessa parte da lei da adoração que eu trouxe para vocês, que já começa a ser a elevação do pensamento aí a Deus, e nós vamos para o que a gente está acostumado a ouvir mais no dia a dia, que é a prece. Na pergunta 658, diz assim: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é prece do íntimo a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Hoje em dia, se a gente prestar atenção, a gente está tão no automático que tem pessoas que botam uma música religiosa para refletir, para fazer seus afazeres domésticos, seus trabalhos onde quer que esteja. Será que ele escutou uma palavra daquele louvor, daquela música? Fez alguma reflexão em cima daquilo ou só deixou o rádio tocar? Quando a gente vai realizar a nossa prece, observe aqui que ele prefere a prece que vem do coração do que a prece lida. Não é para ler o jornal, não é para ler a Bíblia toda. Você está entendendo o que você está lendo? Ou você está só repetindo palavras sem você ter a fé, entender e colocar a sua intenção no que você está proferindo? Às vezes, a gente chamando pelo nome do Cristo, já sai uma prece muito maior do que se a gente lesse um livro inteiro. Então a gente tem que pensar na efetividade do que estamos praticando, do que estamos entendendo e do que estamos buscando transformar. Pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Então veja que uma coisa já se amarra aqui com a outra. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Para que a gente faz a prece? Para louvar pelas bênçãos que a gente recebe no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe quantas bênçãos a gente recebe. Para pedir. Quem não vai pedir pela sua própria transformação, pela sua proteção e pela proteção da sua família, dos seus entes? E digo mais, quem se muito bem lembrar, não há de pedir por aquele que chega descompensado em seu ambiente de trabalho ou em sua família. Nós já entendemos um pouco mais que sofremos influências de espíritos e que algumas vezes aquele que está com a vibração mais baixa, ele vai ficar mais descompensado e vai chegar mais eufórico ou criando alguma problemática nos ambientes que a gente se relaciona. Nesse momento da prece, não precisa elevar a voz. O pensamento já faz a parte eletromagnética de estar ajudando ali, de chamar o anjo de guarda, de chamar os espíritos benfeitores, os espíritos protetores e procurar harmonizar aquele ambiente. E muitas vezes a gente só entra no vão da euforia e fica eufórico junto.
e não percebe que precisa da nossa intervenção. A prece é um modo de também ser praticado no nosso dia a dia. E para agradecer, quantos de nós já agradecemos pela oportunidade do dia de hoje, que abrimos os olhos e tivemos quase 24 horas de oportunidade de estarmos encarnados ainda? Porque enquanto estivermos encarnados, estamos espiando as nossas provas. Já agradecemos essa oportunidade? Já agradecemos as nossas dificuldades? São elas que nos transformam. Então, está aí a nossa prece, o nosso momento de falar com Deus. Santo Agostinho, ele tem um hábito, no final do dia, fazer a reflexão de tudo que ele viveu, do que foi positivo e do que foi negativo, do que precisava ser transformado. Então, será que nós estamos lembrando da topada que levamos? Por que levamos aquela topada se ela nos levou um pouco mais à frente? Nós agradecemos a topada ou nós amaldiçoamos a topada? Uma vez, um vídeo, eu acho que assisti, ou em alguma coisa que eu li sobre Chico Xavier, ele levou uma queda em casa. E Emmanuel apareceu nesse momento e pediu para ele agradecer. Ele, às vezes, quando a gente se machuca, a gente não quer agradecer. A gente quer chamar alguns palavrões. Mas ele pediu para ele agradecer. Mas por que eu devo agradecer a queda? Agradeça. Ele agradeceu, fez uma prece naquele momento. Quando finalizou, aí Emmanuel disse: você foi derrubado por um conjunto de espíritos que só estava esperando sua vibração baixar para fazer os intentos malignos. Então, até o que é negativo no nosso dia a dia, a gente deve agradecer. Porque tem um porquê maior que a gente ainda não prestou atenção, porque está ocorrendo. E geralmente é para a nossa transformação. Observe que o Evangelho de hoje foi a paciência. Nós vamos precisar de paciência, principalmente para conosco. A nossa maior dificuldade não é o outro. Somos como nós reagimos ao comportamento do outro. Sendo que quem tem que ter o controle somos nós. O outro é apenas o outro. Nós somos os primeiros a ser transformados. A prece torna melhor o homem? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficiência, em tais casos, não é do remédio, mas da maneira por que o aplica. Questão 661. Podemos utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando a sua conduta, fazendo a sua reforma íntima. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que todas as palavras. Pode-se com utilidade orar por outra pessoa, fazer a prece por outrem? O espírito de quem ora
atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si mediante a prece os espíritos bons e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outra pessoa é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mais ainda, aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, não vamos apenas estar repetindo palavras e palavras. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, nos convida à meditação. Então diz assim: recorre à meditação. O homem que busca a realização pessoal, ele inevitavelmente é conduzido à interiorização. Seu pensamento, ele deve manter uma firmeza no ideal que ele busca e a fé de que ele vai conseguir com êxito o bem que ele procura. A não intimidar-se diante dos impedimentos que possam vir no seu percurso, na execução do programa ao qual ele se propõe. A meditação, ela torna-se o meio eficaz para se disciplinar a nossa vontade, exercitando a paciência com quem vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais elas nos tentam. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude, acalma-se as emoções e aclara-se o discernimento, harmonizando os nossos sentimentos. Como afirma Joana de Ângeles, de modo poético e profundo, todos, sem exceção, possuímos um espaço divino dentro da gente. Um recanto interior que precisa ser acessado e visitado com maior frequência. Um lugar interno, subjetivo, sagrado, delicado e que precisa ser descoberto por cada um de nós. Frequentemente visitado e permanentemente cultivado. Como vocês estão cultivando o seu eu espiritual? Esse espaço íntimo no qual você conversa com você mesmo e com Deus. Como vocês estão visitando Ele? Podemos dizer que tal espaço é o reino dos céus que se encontra dentro do próprio homem. E não vem com aparências externas, conforme alguns estudos que a gente lê. Esse recanto, para ser acessado, pede que desaceleremos. No momento atual, que tudo é para ontem, tudo é no piscar de olhos, no toque de dedos, é necessário desacelerar, silenciar, respirar. Com mais consciência, e vivamos o aqui e agora, a fim de nos reconciliarmos com o passado, com calma e sem precipitação, planejando o nosso futuro. Joana de Ângeles, ela sugere o seguinte, que para a gente começar o nosso treinamento, a gente deve meditar diariamente, no pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. A gente vai aumentar essa reflexão e essas condutas aos poucos. O tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Um exemplo. Eu queria que agora vocês tentassem fechar os seus olhos e prestassem atenção no comando da minha voz. Vocês agora vão procurar respirar pelo nariz,
Puxe o ar pelo nariz, o máximo que conseguir. Segure um pouquinho. Solte esse ar pela boca devagar. Puxe o ar pelo nariz devagar. Segure um pouquinho. Solte devagar. Agora você vai fazer mais devagar ainda. Puxe o ar pelo nariz. Segure este ar. Solte devagar. Preste um pouco de atenção ao seu redor sem abrir os olhos. O que é que você escuta? Como é que seu corpo reage? Ele está confortável? Ele está doendo em algum lugar? A sua roupa está lhe incomodando? O seu sapato? A sua sandália? O que é que sua mente pensa nesse momento? Algo bom? Algo ruim? Os problemas que aconteceram hoje? Respire de novo. Puxe o ar pelo nariz. Segure. Solte devagar o ar pela boca. Abra os olhos. Isso é um pequeno exercício de meditação. Alguns de vocês devem ter se sentido, primeiro, não é tão bom fechar os olhos, nem toda hora a gente consegue se concentrar. Tem gente que se concentra com o olho aberto e tem gente que se concentra com o olho fechado. Quando a gente pede para respirar, quando a gente vai prestar atenção na nossa respiração, a gente percebe que ela descompensa, que ela fica mais pesada. A gente não consegue respirar direito. De repente é a posição que você está sentado que lhe incomoda. A roupa que dá comichão. É o sapato, é o pé, é a coluna. E quando a gente acostumou esse corpo aí, com toda essa revolução, aí depois vem os pensamentos. Poucos aqui, ou raro, algum, talvez tenham pensado em Deus. Mas quase 100% pensou em qualquer coisa do dia a dia. Família, trabalho. Para a meditação, para a Joana de Ângeles, ela sugere que essas sensações e continuadas comissões que surgem, a gente tem que ter calma com eles, com a paciência. Porque a gente não vai aprender a parar a nossa mente, o nosso corpo de uma hora para outra, porque a gente não tem o hábito. A gente está correndo muito no dia a dia. Então a mente ela fica ligada a uma ideia central até a gente conseguir superá-los. Então pouco a pouco você vai continuar com os pensamentos do dia a dia, mas aos poucos eles serenam e você consegue pensar mais adiante. E eu? Como foi minha conduta de hoje? O que é que eu tenho para agradecer? O que é que eu tenho para pedir? O que é que eu tenho para louvar? Não é um ato de adoração e o pensamento com ele em Deus? A meditação ela deve ser atenta, mas não tensa nem rígida. Atenta, não sonolenta. Se a gente colocar para se meditar e achar que ali vai dormir, vai apagar, não está fazendo a meditação. A meditação é tentar serenar o corpo para refletir como a gente se comporta ao nosso redor. Observe que vocês não prestaram atenção, porque estavam de olhos fechados, mas quando eu disse que começasse a prestar atenção no ambiente, ninguém abriu o olho. Então vocês conseguem meditar. Porque poderia, de repente, no comando da voz, abrir o olho e olhar para o lado. Vou prestar atenção
no meu redor. Não, vocês prestaram atenção com os ouvidos, com o raciocínio. Então, isso é ter uma meditação atenta e ativa. Evita esforços para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Quando chega o momento de sono, quando chega o momento que você quer levantar para fazer o café mais rápido, você quer dormir mais ligeiro e você não para fazer suas preces, suas orações. Então vamos tentar pegar os nossos vícios de preguiça, de mau hábito e tentar deixar de lado e tirar alguns minutinhos, 5 minutos, depois 10, depois 15, para que eu faça ali o meu momento de prece e avaliação sincera. Escolhe um lugar limpo, agradável, se possível, que você faça naquele momento habitual, enriquecendo a psicosfera, que é a qualidade superior dos seus pensamentos. Reserva-te uma hora calma, em que estejas repousado, ou seja, que você não chegue tão atarantado do trabalho ou das suas atividades diárias de casa. Pare um pouco. Invade o desconhecido país da tua mente, a princípio reflexionando, sem censurar, nem julgar, qual observador equilibrado, diante de acontecimentos que não pode evitar. Respira calmamente, sentindo o ar que te abraça a vida. Procura a companhia de pessoas moralmente sadias e sábias que te harmonizem. Isso já faz parte da prática. Dias haverá mais difícil para esse exercício. O treinamento, entretanto, se responsabilizará pelos resultados eficazes. Não lutes contra os pensamentos. Conquiste a paciência. Tão natural se tornará a realização que, diante de qualquer desafio ou problema, serás conduzido à ideia predominante em ti. Portanto, a de tranquilidade e discernimento. O que é que Joana de Ângeles quis dizer aqui? Que vai ter momentos que, quando eu treinar o meu pensamento, o meu eu espiritual e a minha reforma íntima, o mundo vai estar caindo aqui do meu lado e eu continuo aqui bem, sereno. Eu não estou observando o meu redor, mas eu não estou me descompensando com o meu redor. São duas coisas diferentes. A minha vibração, o meu pensamento positivo, as minhas preces, elas estão sendo emanadas para harmonizar aquele ambiente. Eu estou chamando pelo meu anjo de guarda, pelos espíritos benfeitores, para que possam apaziguar aquela situação que está ao meu redor. E não eu estar entrando dentro dela. Vocês vão observar que existem pessoas já com este comportamento externo, mas não quer dizer que por dentro ela não esteja altamente descompensada. Precisa estar calmo por fora, mas calmo aqui também, no pensamento e na mente. À luz dos conhecimentos espíritas, o ser humano é por natureza e essência um ser divino, criado no amor, pelo amor e para o amor, evoluindo ao longo dos milênios, pelas múltiplas encarnações, experimentamos o despertar gradual de nossa herança sagrada, conquistamos conhecimentos e despertamos sentimentos que nos habilitam a voos espirituais mais altos. Cada vivência é uma oportunidade sagrada de nos encontrar com nós mesmos, despertar competências, desenvolver habilidades e estabelecer conexões afetivas que nos sustentem no caminho do progresso. O êxito de uma programação encarnatória, ela vai depender muito da conexão de cada um com sua história no nível da autoconsciência. Depende também da dedicação, das provas necessárias ao aprimoramento. Para isso, muitos auxílios são necessários. Só que a gente, nesse desenvolvimento, a gente tem algumas batalhas, como por exemplo aí o ego.
Então, para que esse eu espiritual ele seja desenvolvido, nós somos chamados a refletir sobre o nosso ego. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, ninguém aplaude ou a censura, mas você sabe como é o seu mundo íntimo. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te desde há muitos, estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Às vezes você está incomodado com seus próprios defeitos, com suas próprias limitações, mas não pode ignorá-los. Eles te induzem às glórias e às quedas, aos atos heróicos e às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te a carro das ilusões. São conduzidos respectivamente pelo teu ego, pelo teu eu. O primeiro, que é o ego, comanda as paixões dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego e pretensioso que alucina e envelhece. Este é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus, que te impele para as emoções do amor e da libertação. O ego combate e tenta asfixiar o eu. O eu é o excelente libertador do ego. Então a gente é chamado a observar o nosso eu espiritual para que a gente possa combater aí e nos libertarmos do ego. Sob disfarces, que são as suas estratégias de beligerância criminosa, o ego mente, calunia, estimula a sensualidade, fomenta a ganância, gera o ódio, a inveja, trabalha pela insensatez. Olha aí o que a gente tem que parar, pensar e modificar. Desnudado, o eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. Jamais barganha ou dissimula seus próprios propósitos superiores. O ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs, na busca instável da dominação injusta. O eu busca a harmonia e despojar-se dos haveres, por saber que é o Senhor de si mesmo e não possuidor dos adornos destituídos de valor real. O ego humano deve ceder o seu lugar ao eu cósmico, ao eu espiritual, fonte inesgotável de amor e de paz. Não cesses de lutar, nem temas as contradições. É crescente o número de pessoas que se interessam pela meditação. O número de livros que a gente encontra publicado atualmente por diferentes editoras sobre o assunto vem aumentando cada vez mais. Tais publicações nos informam sobre pesquisas, técnicas e benefícios cientificamente comprovados que as práticas meditativas proporcionam em nossa saúde mental, emocional, física e de relações. Em um sentimento mais amplo, nossa saúde espiritual. Também no meio espírita, observamos a presença de conteúdos, trechos de livros, artigos, palestras e oficinas que nos dão a certeza que essa temática já se encontra na pauta do dia. Constatar isso nos faz pensar que estamos recebendo o convite dos espíritos amigos para uma reflexão sobre o quanto ser espírita e meditar não são posturas de caminhos excludentes. São vias que se juntam para o mesmo objetivo. Em uma linguagem simbólica, são rios que desagam no mesmo oceano de paz, amor e compaixão, no qual todos desejamos navegar. Um exemplo desses livros e que inspirou essa palestra foi esse aqui, Meditação e Espiritismo. Alguns textos que eu li aqui estão aqui. Aqui você encontra Leon Denis, Joana de Ângeles, e vários outros autores espíritos que levaram ao estudo
E aqui a gente traz também técnicas de meditação. Para quem deseja praticar em casa com calma e estudar mais a fundo, eu indico esse livro aqui, Meditação e Espiritismo. Ele é um livro leve, de bom entendimento, um livro científico que foi feito por professores espíritas dentro dessa parte, e também vocês podem estar buscando na livraria daqui do Centeio. Que conquistas a gente pode obter? O homem comum, ele satisfaz com os fenômenos fisiológicos e os prazeres que exaltam os seus sentidos, sem qualquer benefício para a emoção. Todos os seus planos e aspirações, eles giram em torno de lucro, que lhe proporcione as metas imediatas do gozo, da sensualidade, do prazer alimentar, da posse sensual, do prazer do sono, da sensualidade na ambição, do prazer na comodidade, do sensualismo na mente. O intelecto se volta para o utilitarismo e o seu sentimento para a sensação. O homem comum vê, ouve e vive conforme se dá mais prazer. Os acontecimentos são enfocados de acordo com as lentes dos seus interesses pessoais. Tudo faz para usufruir, desfrutando do maior que ama. O homem lúcido entende a finalidade para a qual foi criado por Deus e vê, ouve e vive obedecendo aos padrões exagerados pelas leis que regem a vida. Proporciona os meios para que os fenômenos aconteçam, efeitos naturais das ações postas a serviço dos programas divinos. É estável, porque não sabe que somente que acontece o que lhe se torna melhor, daí retirando a boa parte, aquilo que o ajuda em qualquer ocorrência. Crê e ama sem receio, porque a sua é uma vida fecunda. O homem comum vive embriagado, ao aturdido, ansioso ou desiludido. O homem consciente movimenta-se em paz. Lembramos que Allan Kardec afirma que no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírito ele se reconhece também pelo esforço que se faz domar as suas más inclinações. Então, por isso que hoje o convite foi realizar a prece, meditar, realizar a adoração, para que a gente possa ter mais momentos de parar esta mente, refletir, para que a gente possa dominar as nossas más inclinações. Não preciso o outro apontar a minha má inclinação. Eu já percebo quando eu executo alguma coisa que não me faz bem, porque a consciência já me dá o sinalzinho e eu percebo que foi desconfortável naquela situação. Mas em momento nenhum o codificador nega que tenhamos boas inclinações. É que as primeiras, as chamadas más, decorrentes da nossa ignorância, precisam ser transformadas, e as segundas, as boas, apenas aperfeiçoadas. A meditação diária e contínua, justamente com o estudo e as tarefas propostas a nós pela doutrina espírita, ajuda muito nesse processo de transformação, que abraçamos como caminho para crescer e ampliar a luz interior. Ela é uma ferramenta a mais para o autoconhecimento. Por outro lado, alguém que tenha assimilado o real sentido de meditar e tenha adquirido o hábito da meditação, reconhece o quanto podemos, nas diferentes tarefas do cotidiano, estar imbuídos do espírito meditativo, sem estar em uma posição específica, com olhos fechados, emitindo algum tipo de som, recitando mantra, praticando visualizações ou algo do gênero. Trata-se de um estado íntimo, que associado à oração e à prática do bem, como sugere o Espiritismo, nos possibilita dar passos gradativos e significativos em termos de autoconhecimento, de diminuição do estresse, da ansiedade e do medo, de melhora da imunidade
de desaceleração do pensamento, de aumento da concentração e de maior equilíbrio emocional, trazendo um pouco mais de harmonia para a nossa vida como um todo. Dentro desses textos que eu trouxe para vocês, eu realizei essa pesquisa porque eu estava me sentindo com a deficiência nas minhas preces, na minha meditação. Uma coisa que geralmente é bastante conhecida desse livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, todo tipo de tema da nossa vida tem uma palavra aqui. São 200 e poucos verbetes, que a gente lendo, a gente vai entendendo mais sobre várias partes da nossa vida. Todo tipo que você imaginar aqui vem falando. Também na livraria aqui. Me ajuda bastante. E Caio está informando que tem disponível agora. Um que eu gostei, que pode levar no bolso. Vocês observam que às vezes eu tenho alguns livros menores, porque eu gosto de tentar rezar, fazer as minhas preces no trabalho. Eu trabalho com a parte da saúde, e a parte da saúde não é fácil. Cada um sabe as cargas se carregam. Então, às vezes, ele vem com as dele, da família e etc. E aí, das que ele imagina. Essas preces aqui, ela é como se fosse um resumo do Evangelho. O Evangelho, no capítulo 17 e no 18, você encontra falando sobre as preces. Pedi e obtereis. Aí aqui vem falando os diversos tipos de prece. Vim falando até, tem outro tipo de evangelho aqui na livraria, com uma linguagem mais clara, vocês podem procurar também. Esse aqui eu considero um resumo, que dá para carregar na bolsa, quando a gente estiver esperando no banco, no médico, etc. Dá para a gente fazer lá uma prece, no momento que a gente se abstrai daquele ambiente, foca em Deus, e nos ajuda bastante. Aqui também tem disponível, né, na livraria. Muito bom, prático, e tem me ajudado muito no setor do meu trabalho e da minha família. Eu realizo o evangelho no lar também. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de trazer essa abertura, da gente pensar um pouquinho em nós, da gente parar alguns minutos para nos autoavaliar e para a gente começar a propor o que é que a gente pode transformar. Não é vergonha nenhuma mudar de atitude, mudar de opinião, mudar de posição. Eu acho que a carga mais pesada é a gente viver doente como a gente já está. Com as nossas, sabendo que estamos errados em alguns pontos, não dando o braço a torcer para se transformar. E uma coisa que nos falta muito, trabalhar a nossa fé, fortificar a nossa fé, pela falta de conversar com Deus. Hoje eu estava tentando me concentrar na palestra desde cedo, e acho que tem uma música de Roberto Carlos que diz assim: quando eu quero conversar com Deus, simplesmente eu falo. E vocês simplesmente falam. Não abandonem Deus, porque Ele não abandonou nenhum de vocês. Às vezes vocês acham que Ele está lá não sei aonde. Em alguns textos que eu falei hoje aqui para vocês, do próprio Evangelho e de outros estudos de Kardec, do Livro dos Espíritos, aliás, que afirmou que Ele está dentro de você. Seu espírito anda com o Cristo. E por que você busca fora o que já está dentro de você? Você não fortifica essa parte que está dentro. Eu vou dar os avisos e depois eu faço a prece de encerramento. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem aqui o atendimento do Hospital Espiritual. Nós temos a palestra para quem quiser participar pessoalmente. Temos nas quartas-feiras às 20 horas o estudo do Livro dos Espíritos, esse desses que eu mostrei aqui a vocês. Qualquer pessoa é convidada a participar, é aberta à comunidade. Os atendimentos da quinta-feira começam a partir das 19 horas e também nós temos um hospital espiritual a cada 15 dias, começa a partir de 8 horas da manhã. Nós temos uma parte que eu gosto muito, muito, muito de enfatizar como gesto concreto.
que é a campanha do quilo. Quem quiser doar, você não precisa doar um fardo, não, gente. Um pacote de macarrão já ajuda a matar a fome de alguém. Cesta básica está caro para todo mundo, mas tem gente que não tem nenhuma colher de macarrão para comer. E as pessoas que nós ajudamos com a campanha do quilo, entre 35 e 40 famílias, elas não recebem uma grande quantidade, mas o pouco que conseguimos recolher já ajuda a alimentar pelo menos por alguns dias. Então a gente sensibiliza. Quem quiser trazer em algum momento, ou nas quartas-feiras, pode trazer, que a gente está aqui reunido no estudo, ou nos dias do hospital espiritual, e pode deixar ali na lanchonete, certo? E Daniela guarda para vocês. Toda ajuda é bem-vinda. No mês que puder ajudar, é uma maneira, é imprescindível. Vocês não sabem o quanto. Como se diz, dá com a mão direita sem que a esquerda veja, não tem como a gente estar fotografando e mostrando que as famílias recebem. Mas são famílias carentes e necessitadas. Entendeu? O alimento que a gente entrega aqui é mais do que um pedaço de comida. Uma colher de arroz, de macarrão, feijão. Vai ali também o amor fraterno que a gente roga que alimente aquela família e sustente e dê forças para superar qualquer dificuldade naquele mês. Muito obrigada. Vamos agora fazer a prece de encerramento. Pai de infinita bondade, damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos escutado, Senhor, as tuas palavras pelo codificador, por Joana de Ângeles, por Leão Diniz. Agradecemos a todo o bálsamo dos servos de Maria Santíssima que foram jorrados durante a palestra, durante cada atendimento, nas salas, nos passes, em cada local deste centro espírita, onde se encontra alguém em algum tipo de atendimento, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Agradecemos, Senhor, esta benevolência para conosco. Suplicamos, Senhor, forças através dos nossos anjos de guarda, para que possamos lutar contra nossas imperfeições, podemos fazer nossa reforma espiritual e podemos estar mais próximo de Ti a cada dia. E pedimos, Senhor, que possamos voltar à nossa casa com a proteção de Jesus e Maria, os nossos anjos de guarda, voltamos na santa paz de Cristo, com a nossa família em paz e saudável, e que assim permanecermos até o próximo encontro. Que assim seja.